tô cabreiro de fazer porque me falaram que é até hoje para digitar. E aí eu fico cabreiro, se eu fizer uma da lista, tu vai acertar. Né? Sem saber se acertou. Pô, que bosta. Ah, entendi. Me quebrei ontem pra nada, que merda. Não, eu sei que eu não sei mesmo, tá, gente? Eu, por mim, eu adoro, me falaram, né, no outra turma, professor, a lista 5. Aí a própria turma falou, não, mas a lista 5 não pode digitar até hoje. Eles mesmos é que me seguraram, entendeu? Eu já ia começar a fazer. Aí depois eu pensei, realmente, se eu posso digitar a solução até hoje, eu fazer a lista pra ti pode, né, deturpar a análise dos caras, né? Mas eu posso discutir alguma coisa, pegar uma questão que vocês estão com dúvida e dar uma discutida pra dar ferramentas pra vocês matar a questão. Pode ser? Ô galerinha, olha só. Livro 2, página 371, questão 3. O gráfico P versus V representa as transformações experimentadas por um gás ideal. O trabalho mecânico realizado pelo gás durante a expansão de A até C é em Joule. A fórmula para calcular o trabalho só é válida para a pressão e esta pressão é variável, portanto o que me resta é calcular a área. E o aluno tem que saber se é mais ou menos. Como foi uma expansão, mais. Isso aí não é um trapézio, temos que tomar cuidado. Eu calcularia a área 1 e depois a área 2 e somaria essas áreas. Área 1 mais área 2. O trabalho é igual. A área 1 é um trapézio, né? Base maior mais base menor, média das bases, né? Vezes altura. Enquanto o outro é um retângulo. Base vezes altura. Base maior desse trapézio, 30. Base menor do trapézio, 10. O trapézio está girado, tomem cuidado. A altura do trapézio, do 1 até o 2, que é 1 sobre 2. Não tinha nada ali no gráfico para corrigir esses tamanhos, não resolvi. Tudo no sistema internacional, tudo honesto. Mais base vezes altura. De 2 até 4 eu tenho 2, e a altura é do 0 até o 30, eu tenho 30. Então o trabalho fica 40 dividido para 2, 20, e 2 vezes 3, 6, 60. Logo o trabalho fica 80 joules. Letra E. Se a setinha fosse no sentido oposto, menos 80 seria a diferença. Muito obrigado. Tinha um pedido mais, onde é que está? A 16. 16, aonde? Deixa eu ver. Muito obrigado, desculpa o incômodo. Vamos na página 373, questão 16. Então estamos no livro 2, página 373, exercício 16. URGS. Os pontos A, B e C do gráfico de pressão em função do volume indicam 3 estados de uma mesma amostra de gás perfeito. Então pressão, volume, nem falou as unidades, e marcou alguns pontos ali, ponto A, ponto B e ponto C. De tal forma que o ponto A tem volume 1 e pressão 8, assim como o ponto B, só que o volume do ponto B já é 3, e o ponto C está com o volume de 6 e uma pressão de 4. Nem colocou as unidades. Falou que as unidades eram arbitrárias. Sendo TA, TB e TC as temperaturas absolutas correspondentes aos referidos estados, podemos afirmar que ele quer que eu compare aquelas temperaturas. Quando um gás sofre uma transformação, a equação geral dos gases perfeitos é sempre bem-vinda. Famoso Piviti-Povotov. Pressão do ponto A, 8. Volume do ponto A, 1. Temperatura A eu não sei. Pressão do ponto B, 8. Volume do ponto B, 3. E assim eu vou poder achar uma relação entre as temperaturas. Como era uma transformação isobárica, eu já poderia ter eliminado a pressão antes. Fazendo a multiplicação cruzada, TB vezes 1 é TB, 3TA. Assim eu descubro que a temperatura B é o triplo da temperatura A. E também vou fazer a mesma coisa do ponto B para o ponto C. PB vezes VB sobre TB é igual a PC vezes VC sobre TC.
Pressão do ponto B, 8. Volume do ponto B, 3. Temperatura TB. Pressão do ponto C, 4. Volume do ponto C, 6. TC. 3 vezes 4, 3 vezes 8, 24. 24 TB é igual a 4 vezes 6, 24 TC. Posso cancelar, multiplicação cruzada, TB igual a TC. Assim eu descobri que de TB para TC não houve mudança de temperatura. E sei que essas temperaturas TB e TC são o triplo da temperatura TA. Então TB igual a TC, que é maior que TA. Letra B. Ótima pedida. Show de bola. Equação geral dos gases perfeitos. Muito obrigado, desculpa o incômodo. Vamos na mesma tocada. Agora vamos para a questão 20 na página posterior. Página 374. URGS. Questão 20. O diagrama abaixo apresenta em unidades arbitrárias a pressão P em um recipiente contendo um gás ideal com volume V. Essa foi a transformação. Saiu do volume 1 e pressão 1, foi para o volume 2, pressão 3, se manteve com essa pressão até o volume ir para 3 agora, na verdade. E, finalmente, a pressão volta a ser 1 para um volume 4. Na etapa, aliás, do gás durante o processo de expansão. Já que ele falou que é expansão, eu sei que poderia ter setinhas mostrando da onde para onde está indo, né? O volume está aumentando. Selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas do parágrafo abaixo na ordem em que elas aparecem. Na etapa em que o volume aumenta de 1 para 2, a energia interna do gás... Energia interna é a soma das energias cinéticas, que pode ser determinada por essa relaçãozinha aqui, ó. 3 meios de nRT. N é o número de mols, T é a temperatura. Se ele falou que é uma mesma amostra de gás, o N não sofreu mudança. A única coisa que pode ter variado é a temperatura. Se eu souber o que aconteceu com a temperatura, eu saberei o que aconteceu com a energia interna. Se a temperatura aumentar, a energia interna aumenta. Se a temperatura diminuir, a energia interna diminui. Se a temperatura ficar constante, a energia interna não varia, fica constante. De 1 para 2 é? De 1 para 2. Vou chamar de ponto A e ponto B para ficar bonitinho então. PA vezes VA sobre TA é igual a PB vezes VB sobre TB. Pressão do ponto A, 1. Volume do ponto A, 1. Pressão do ponto B, 3. Volume do ponto B, 2. Multiplicação cruzada, TB é igual a 6 vezes TA. Já que a temperatura aumentou, a energia interna aumentou. Então, como a temperatura aumentou, a energia interna aumenta. Na etapa em que o volume aumenta de 2 para 3, a energia interna do gás, mesma coisa, eu vou acompanhar a temperatura e a partir do que acontecer com a temperatura, eu vou conseguir descobrir o que aconteceu com a energia interna. Como essa transformação é uma transformação isobárica, como a pressão é constante, eu vou cortar aqui essa pressão com essa pressão. Eu poderia colocar 3 e 3 também, sem problema, né? O volume era 2 e o volume passou para 3. Fazendo a multiplicação cruzada e isolando uma das temperaturas, eu descubro que a temperatura C é 1,5 vezes a temperatura B. Então aumentou a temperatura. E se aumentou a temperatura, aumentou a energia interna. A energia interna aumenta de novo. Na etapa em que o volume do gás aumenta de 3 para 4, a energia interna do gás, temos que ver o que vai acontecer naquela última transformação de C para D. E aí nós concluiremos. Pressão C vezes volume C dividido pela temperatura C é igual a pressão D vezes volume D dividido pela temperatura D. Pressão do ponto C, 3. Volume do ponto C, 3. Temperatura C, quero descobrir.
Pressão do ponto D, 1. Volume do ponto D, 4. Vou descobrir a relação entre TC e TD. Multiplicação cruzada, 9TD é igual a 4TC. Ou a temperatura D é 4 nonos da temperatura C, mostrando que a temperatura diminuiu. E se a temperatura diminuiu, a energia interna diminuiu. Então aumentou, aumentou e diminuiu. Aumenta, aumenta e diminui. Letra E. Então tu vê, né, cara, é uma questão termodinâmica que tem que usar estudo dos gases para matar ela, né? Às vezes é isso que deixa a gente meio sem saber o que fazer, porque a gente tava, né, de repente tenta olhar para a segunda lei termodinâmica, para a primeira lei, aliás, e se esquece que dá para fazer o dividir por botão. Boa questãozinha até agora. Tinha mais, tinha mais. 29 e 27. Obrigado. Fazendo a ordem aqui, já vou fazer a 29 na sequência. Caralho, que frio. Qual? 27, né? Depois a gente vai fazer as outras, mesmo que tem que voltar, não tem problema. Página 375, questão 27. Falava o seguinte: um sistema termodinâmico realiza uma transformação onde absorve 100 calorias de energia na forma de calor e realiza um trabalho de 320 joules. Se uma caloria é 4,2 joules, a variação de energia interna do sistema neste processo em joules. Legal. Um sistema termodinâmico realiza uma transformação onde absorve 100 calorias. Ele está me dizendo que a quantidade de calor que o gás recebeu é 100 calorias. Se ele já falou que uma caloria é 4,2 joules, multiplica por 4,2, que vai dar 420 joules. Na forma de calor, recebeu. E realiza um trabalho de 320 joules. Trabalho realizado pelo sistema é positivo. Se tivesse sofrido um trabalho, teria um menos aqui, ó. E ele perguntou qual é a variação de energia interna. Ele quer saber o ΔU. A primeira lei termodinâmica, que eu prefiro escrever, calor se transforma em trabalho mais variação de energia interna. Mas é mais comum nos vestibulares e livros a fórmula vir ΔU é Q menos W, que nesse caso fica até mais gostoso, né? Mais passou menos, ó. Ele quer a variação de energia interna. O cara tinha recebido 420 joules de energia na forma de calor e realizou um trabalho de 320 joules. Portanto, 100 joules de energia ficaram dentro desse gás, fazendo a sua energia interna variar. 100 joules, letra D. Beleza. Vamos para 29. Sempre conferindo o gabarito e interagindo, tá, galera? Qualquer duvidazinha, não importa, não existe dúvida boba, tá, pessoal? Você pode ficar bem à vontade aí, perguntar quantas vezes for necessário uma mesma questão, sem problema. Um cilindro da área de seção transversal reta A é provido de um êmbolo móvel, podendo-se variar assim o volume de um gás ideal contido no cilindro. Quando o êmbolo está na marca 0,30, como mostrado na figura, a temperatura do gás é 300 Kelvin e a pressão é P. Então ele desenhou um êmbolo móvel, tinha marquinhas no cilindro 0,1, 0,2 e 0,3, ou 0,30 se tu preferir, era o mesmo. E o êmbolo inicialmente estava aqui na posição 0,3. Ele disse que nessa situação a temperatura do gás era 300 Kelvin e a pressão era P. Levando o êmbolo até a marca 0,20 ou 0,2 e aumentando a temperatura para 400 Kelvin, a nova pressão do gás vale. Ele quer saber a nova pressão depois que a temperatura for para 400 e o volume ir para 0,2, o volume inicial era 0,3, né? O volume foi para 0,2. Aí ele quer saber qual é a nova pressão comparada com a pressão original P.
chamar de P', pronto. O gás sofreu uma transformação. E se o gás sofreu uma transformação, dividir por volume. Pressão, ele chamou de P. Volume, 0,3. Temperatura, 300. Nova pressão, P'. Volume, 0,2. Temperatura, 400. Cortamos os zerinhos. Corta a casinha após a vírgula. 3 corta com 3. Vou simplificar por 2 em cima e embaixo. Está dividindo, passou multiplicando. P' é 2 vezes P. A pressão dobrou. 2P. Letra D. Simplificar ali deixou a nossa vida bem mais ágil, hein? Boa pedida, muitíssimo obrigado. Recadinho, meu amor? Não, não, Tranquilo? foi da casista, obrigada. Show. Fala assim, deixa eu fazer isso que vocês não tem chance. Vamos fazer? Fazer essa aí, acho que vale a pena a gente fazer. Ela tinha um detalhe. Que lista é essa aí que vocês estão recebendo? Bom, só inacreditável, agora eu estou trabalhando na lista de exercícios. Só abençoados. Coisa linda! Eu não vou fazer nada, mas se perceber, pô, essa questão aqui eu não tive a matéria para fazer. Dá para dar uma discutida na questão, professor? Claro que eu discuto. Eu introduzo a ideia para tu ter ferramentas para matar a questão, tá? Quem é que dá literatura para vocês? É Temístocles? É uma figura, né? Cara, é impressionante a maneira como ele cativa o pessoal durante a fala na aula, né? Eu, assim, né, como eu substituo ele em algumas aulas lá, em Erechim, eu fico encantado com a maneira como ele vai prendendo o aluno, a fala dele. Muito legal. Sim. Vou fazer a 26 primeiro, porque ela tem uma pegadinha com sinais. E aí já vamos para a 30. Folha grande. O que vamos? Página 375. Só para a gente discutir rapidamente o que aconteceu nessa questão. Um gás sofre uma transformação, passando em estado A, onde a energia interna é 900, o A, 900 joules, para o estado B, onde a energia interna é 800. Tu vê, ó, se eu precisar da variação da energia interna, é final menos inicial. Nesse caso, seria o B menos o A. Então, a variação da energia interna é 800 menos 900, que deu menos 100. A primeira coisa que já é perigosa aí. Nessa transformação, o trabalho e o calor trocado têm módulos respectivamente iguais a... Ah, é módulo. Ele pediu em módulo. Ele quer o módulo do trabalho e ele quer o módulo do calor trocado. Ele não está preocupado com o sinal. Ah, professor, então em vez de menos 100 pode usar 100. Não foi o que eu disse. Ele não está preocupado com o sinal do W e do Q, mas o sinal do resto interfere na hora de calcular eles. Esse sujeito forneceu um gráfico da transformação gasosa que o gás sofreu. Pressão em 10 na 5 Pascal, hein? Perigoso. Newton por metro quadrado é o mesmo que Pascal. E o volume está 10 na menos 3 metros cúbicos. E a transformação que o gás sofreu foi de A para B. Em A, ele estava com pressão de 2 vezes 10 na 5 Pascal e volume de 8 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. Em B, a pressão caiu para 1 atmosfera e o volume caiu para 4 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. Como foi uma contração? Primeiro, né? Essa transformação, a pressão é variável. Então, usar a fórmula para calcular o trabalho é lixo. Então, tem que ser através da área. Quando a gente vai fazer o cálculo do trabalho através da área, tu é que decide se é mais ou menos. Como foi uma compressão, eu sei que o trabalho vai ser negativo. Isso aí é um trapézio. Base maior mais base menor, média das bases, né?
vezes a altura. O trabalho fica menos, a base maior é 2 vezes 10 na 5. A base menor é isso, ó, 1 vezes 10 na 5. A altura desse trapézio vai do 4 até o 8, que é 4. 4 vezes 10 na menos 3, sobre 2. Assim o trabalho ficou menos, 4 dividido para 2 dá 2. 2 vezes 10 na 5 mais 1 vezes 10 na 5 é 3 vezes 10 na 5. E 3 vezes 10 na 5 vezes 2 vezes 10 na menos 3. 3 vezes 2 é 6. E 10 na 5 com 10 na menos 3 é 10 na 2. Assim eu descubro que o trabalho deu menos 600 joules. Como ele quer em módulo, vai ser 600. E como é que eu vou descobrir o calor? Primeiro a lei da termodinâmica. O calor que o gás recebe, uma parte se converte em trabalho, uma parte se transforma em variação de energia interna. Ele quer saber a quantidade de calor. Esse gás fez um trabalho, sofreu um trabalho de 600 joules, por isso menos 600, e tinha perdido 100 joules de energia interna, menos 100. Menos 600 com menos 100 dá menos 700, mostrando que esse gás perdeu 700 joules na forma de calor. Mas como ele quer um módulo do calor, 700. Então os sinais aí que eram perturbadores. 600 e 700. Trabalho e calor, 600 e 700, dá pra ver. Então uma questãozinha perigosa mesmo, os sinais ali eles podiam confundir. Ótima medida, hein? 20 e